Bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde ao Portal das Histórias. Você já se cadastrou? É bem simples. Clique em Entrar, Cadastrar, aqui à direita, em cima. E se você já se cadastrou, basta colocar seu login e senha. Se ainda não fez seu cadastro, clique em Cadastrar e preencha o formulário enviando no final. Pronto! Agora você está cadastrado e tem seu perfil, que poderá ser atualizado sempre que quiser, inclusive sua senha. Você agora tem acesso a toda a programação gratuita do Portal das Histórias. Basta se inscrever naquelas que se interessar. Quando você se inscreve, é convidado a entrar no curso. Dentro do curso, você irá encontrar uma trilha. Essa é a sua trilha formativa. Quando você clicar nas clareiras, nas etapas da trilha, nos títulos, você encontrará vídeos, links, textos e espaços interativos. Temos também nossa biblioteca, que você que está cadastrado, poderá acessar as publicações autorizadas e baixá-las no seu computador ou no seu celular. Aproveite! Há também a nossa lojinha. Na verdade, o portal encaminha para os espaços de vendas das publicações das anfitriãs do portal e também das nossas parceiras e parceiros. Você pode também se inscrever no nosso grupo de WhatsApp para estar sempre com as novidades em dia. Não é um grupo interativo, mandamos notícias 1 ou 2 vezes por semana. Cadastre-se e boa aventura! Olá, minha gente, boa noite. Vamos chegando, que hoje é dia de falar de lançamento, pré-venda do Mergulho na História Barba Azul. A campanha do Catarse acabou, mas as vendas continuam. Então, quem não pôde participar, ou quem não soube da campanha, ou quem... Ai, gente, marquei bobeira, a campanha acabou, eu queria participar, poxa vida... Ainda dá tempo. A gente vai compartilhar hoje aqui o link aqui no chat. Fica ligado aqui no chat, que a gente vai colocar no chat já o link para o PagSeguro, se você quiser garantir o seu exemplar do Mergulho na História Barba Azul por R$ 64,00. Livro lindo, capa dura. A gente vai conhecer esse miolo já. E você vai poder adquirir. A única diferença em relação ao Catarse é que você não vai ter as outras recompensas. A gente agora só está com o livro impresso, porque o livro digital depois ele vai estar disponível para venda quando ele entrar na Amazon com Kindle. E você pode comprar, então, o livro impresso. E seu livro virá autografado, claro, sem custo nenhum adicional para postagem. Esse custo já inclui a postagem para todo o Brasil, só para o Brasil. E você não vai ter o seu nome como era no Catarse. As pessoas que colaboraram no Catarse vão ter o seu nome lá impresso nas últimas páginas do livro como colaboradores para esse produto cultural. Infelizmente, quem comprar agora não vai poder ter, porque a gente está fechando o livro e a gente tem que fechar esses nomes. Mas, com certeza, quem adquirir ainda nessa pré-venda é um colaborador e um incentivador para que esse livro possa existir. Mas eu não vou ficar aqui falando sozinha sobre esse livro, porque eu tenho amigas muito queridas, minhas parceiras aqui do portal, que estão animadas aqui para a gente bater uma conversa boa sobre esse meu projeto. E quando é projeto de uma, é projeto de todas aqui no portal. De corpo inteiro, com as mãos. Mas que bom vocês aqui. Essa prosa, assim, foi uma iniciativa mesmo nossa. A gente falou para a Nalu, vamos fazer um papo sobre o mergulho, porque é uma oportunidade para as pessoas conhecerem os detalhes, alguns detalhes que nem a gente conhece, que a gente fica falando sobre o portal e tal, e às vezes a gente não tem a oportunidade de falar, né, sobre o projeto de cada uma de nós, né, Kelly? Sim, e a gente que participou do curso Mergulho nas Histórias, ver esse processo transformado num livro, né, dá uma curiosidade assim imensa, né? E eu não vejo a hora de estar com o meu assim em mãos, assim, sentindo o cheirinho desse livro novo, Nalu. Ai, pois é, imagina eu, como é que tô?
Que ótimo, Louca de amiga. vontade de ver esse livro. A Maria Olívia também acabou de chegar. É minha mãe aí, ó. Falei que ela vinha, ela falou: eu vou chegar. Fala para Ana Lu que eu vou chegar aí, ó. Chegou. Eba, bem-vinda, querida. Dizendo aqui, ó, prontinha para o mergulho com a Ana e com vocês, meninas do Portal das Histórias. Aí, ó, já contextualizada, ela já chega contextualizada. Que bom. Que bom. Então vamos começar a nossa prosa, né, sobre esse livro. Fala, minha querida Vivian. Olha, eu assim, na verdade, fiquei assim pensando, né, numa pergunta, porque a gente tem os nossos papos no portal, que nós convidamos pessoas que a gente admira, né, que são desse universo das narrativas, e a gente vai fazer aqui um papo no portal, um mergulho com a Ana Lu, mas bem, quem já está acostumado a acompanhar a gente no papo vai entender que a gente faz as perguntas e fica aqui, né, curioso para saber as respostas. Ana, eu fiquei aqui pensando, né, que eu vim acompanhando os mergulhos desde a pandemia, né, esse projeto que surgiu na pandemia e a partir também das temáticas que te movimentavam naquele momento, que faziam as alegrias, geravam as reflexões, né, que você precisava a cada momento, e depois com o Portal nas Histórias surgiram outros mergulhos. E eu fiquei aqui pensando, né, com essa coleção de mergulhos, que são esses cursos, mas que estou entendendo que a gente vai entrar numa coleção aí de livros. Com certeza. Eu fiquei me perguntando por que começar com Barba Azul. O que fez com que você estreasse essa coleção com o Barba Azul? Conta pra gente. E fala um pouquinho mais sobre os outros mergulhos também. Eu acho que é uma oportunidade para quem não conhece, conhecer e saber que, né, o portal, ele é cheio de mergulhos nas histórias, né? Sem dúvida. E inclusive, tem um mini mergulho lá para quem quiser entender qual é a pegada, né? Como é que funciona. Tem um mini mergulho gratuito, Mergulho na História, onde eu pego um pouquinho de cada mergulho que eu fiz. Então, tem um encontro, um pequeno vídeo sobre cada um dos temas, onde eu faço uma síntesezinha, né, das coisas essenciais de cada um desses mergulhos. Ao todo, são 7 mergulhos, gente, que eu fui fazendo, né, ao longo dessa pandemia. Eu comecei com Barba Azul, depois vieram as princesas, Branca de Neve e Cinderela, depois eu fiz, acho que as bruxas foram os últimos, eu fiz os lobos, fiz Simba, o Navegador, fiz Linhas, Agulhas e Teares, que são histórias de personagens que trazem as tecelagens, que eu amo, né? Essa temática das linhas e agulhas. Fiz o Mergulho das Bruxas, que eu acho que vai ser o segundo volume, embora ele tenha sido um dos últimos, eu tenho a impressão que ele vai ser o segundo volume, porque eu estou muito imersa nesse tema. E depois eu fiz, aí quando começou o Portal das Histórias, eu fiz o Mergulho Os Portais, né, onde a gente fez uma investigação sobre Alice, Nárnia, o Mágico de Oz, essas personagens femininas que atravessam portais e vão viver em outros universos. E agora, inclusive, em setembro, eu vou trazer um mergulho que é uma continuidade do Mergulho das Bruxas, que é o Mergulho das Velhas, onde eu pesquisei as velhas brasileiras. A minha ideia era pesquisar as bruxas brasileiras, mas aí, quando eu fui pesquisar, eu vi que não tinha essa designação bruxa, né? Não é tão comum no conto brasileiro. Elas são velhas mais, assim, mas com essa nomenclatura tem, mas menos, muito menos, né? E aí eu acabei achando o verbete do Câmara Cascudo, velha, né, no conto popular brasileiro, e o verbete é incrível. A partir desse verbete eu fiz lá o meu TCC da minha pós na Casa Tombada, e aí eu vou trazer esse mergulho das velhas do imaginário brasileiro, que é uma continuação do Mergulho das Bruxas, mas claro que virou um mergulho per si, porque eu avancei tanto nessa investigação aí das nossas velhas brasileiras e associei com a minha mãe, com a minha avó, minhas velhas, e eu que estou ficando velha, né, faço 60 esse ano. Então, eu comecei a pensar, refletir sobre as velhas. Mas por que, né, começar com Barba Azul? E o Penélope, né, Ana? O Penélope está no Linhas, Agulhas e Teares. É. Ele faz parte do conjunto que é Penélope, aquela dos 12 cisnes ou 12 patos selvagens, o quadro de pano, e Fátima Fendeira.
Por que eu Mas comecei com conta. Barba Azul, né? Eu comecei, aliás, foi o primeiro mergulho mesmo, foi o primeiro curso, porque, bom, logo que começou a pandemia, foi aquele pânico todo, né? A gente, foi um susto, a gente quando volta a pensar assim, dá aquele, foi um pesadelo, né? E a gente estava vivendo um pesadelo dobrado aqui no nosso país, porque a gente viveu o pesadelo da pandemia, que era um pesadelo por si só, e ainda sob um governo do nosso antigo presidente, eu prefiro nem falar o nome, né? Então, a gente ficou nesse governo que não acreditava na ciência, que não acreditava em vacina, que era um predador, um governo predatório, apostando na violência o tempo todo, né? Numa maneira de governar totalmente violenta, apostando nas armas. E, assim, foi muito opressor aquilo tudo. E a gente na verdade, a gente estava um pouco se sentindo sob o governo de um Barba Azul, né? A gente estava sendo governados por um Barba Azul. E aí eu achei que fazia muito sentido, né? Dentro desse momento, trazer o Barba Azul para começar, embora o Barba Azul, a primeira camada de leitura, ele seja sobre as relações afetivas, né? Amorosas, né? Não são bem amorosas, né? Sobre relações, também não diria afetivas, mas relações de casal, né? Relações onde tem um predador e a vítima, né? E o predado e tal. Mas a gente pode fazer, e o que o livro busca trazer, o que o mergulho procurava trazer, várias camadas de possibilidade de interpretação dessa narrativa. Até a própria autopredação, né? Que é esse Barba Azul que tem dentro de nós, né? Que nos boicota o tempo todo, que às vezes compra as ideias que o mundo nos traz de que não somos capazes, que não é possível, de que não vai dar certo, né? Será que eu vou dar conta? E a gente vai se autopredando e não realizando as coisas, não sendo capaz, se sentindo incapaz, porque a gente mesmo fica se auto-boicotando. Que eu acho que é o pior de todos os predadores, é aquele que mora dentro de nós, né? Então, o Barba Azul, esse mergulho, ele traz todas essas camadas de reflexão. Então, eu achei que abrir com ele, também falar de violência de sombra, num momento tão sombrio como a gente estava vivendo, ao invés da gente falar que está tudo bem, né, vamos falar de coisa alegre, a gente está precisando, está tudo tão difícil. Não, está tudo tão difícil, a gente precisa falar disso para elaborar isso, digerir isso, né? Para ver como é que eu lido com essa situação toda. Se a gente ficar fingindo que não está acontecendo, eu acho que é pior, né? Então, eu acho que os nossos encontros aqui, eu, Kelly e Vivi, a gente se encontrou para fazer uns encontros também, os trançados na história com a Célia Gomes também, que a gente discutia contos. A gente estava interessada em conversar sobre o que estava acontecendo, trazer os contos para refletir, né? E nos ajudar, que esse é um dos grandes papéis dos contos, né? Nos ajudar a elaborar a vida que a gente vive, a vida real, né? Então, a gente vem com a fantasia, com a metáfora para pensar a vida real, né? E foi por isso que eu comecei com Barba Azul, porque eu achava que a gente estava precisando de falar de predadores e predados, de predadores e vítimas. A gente estava sendo muito vítima naquele momento, né? E eu acho que a gente precisava falar disso e entender como sair disso, né? Conseguimos, né, no fim do ano passado, sair dessa, né? Engraçado porque a gente conseguiu sair do governo e também da pandemia, né? Porque realmente foi só no fim do ano passado que a gente pôde dar um respiro, claro, às vezes com umas coisas que vão e vêm, mas sair daquela fase mais aguda, né, de um temor, uma coisa mais que a gente viveu aqui, nós aqui do Portal, vivemos muito próximos esse drama, né, aqui eu, Kelly, especialmente, vivemos aqui familiarmente, né, o drama da pandemia. Então, eu acho que passamos por isso e eu acho que agora é esperançar, né? Daqui para frente é esperançar. Então, vamos ler sobre Barba Azul para a gente ver como é que a gente não cai nessa armadilha de novo, né? Pelo amor de Deus! Ah, que ótimo, minha amiga, que bom. Obrigada, viu? É muito bom te ouvir falar sobre o começo de tudo. Eu passo a palavra aqui para Kelly, que Kelly, assim, tá assim, né, Kelly? Querendo fazer pergunta para a Nalu. Não, e sem contar que a história, né, a própria história do Barba Azul, ela nos abre muitas portas, né? E durante a pandemia, a gente acabou fazendo isso também, né? A gente abriu muitas portas e a gente, às vezes, abriu portais dentro de nós que a gente, né,
Ai, será que eu deveria ter aberto isso mesmo, né? E o próprio portal, né, Kelly? O próprio portal das histórias, acho que agora você falando, né? O próprio portal das histórias fez parte, Sim. né, desse momento. Estamos aqui também porque Sim. sabíamos que tínhamos que abrir outros portais, né? Enquanto as portas ficavam fechadinhas. Sim, sem contar que eu acho que é um livro também absolutamente necessário para os dias de hoje, pensando também nos dramas que a gente viveu, né, que as mulheres viveram durante a pandemia, em isolamento social com os seus predadores dentro de casa, né? Exato. E que mesmo hoje, né, e na história, né, de todo sempre do feminino, que a gente ainda tem que lidar com esses predadores, eu acho que esse livro é fundamental assim, para a gente poder encontrar, né, esse Barba Azul, encará-lo de frente e principalmente, né, identificá-lo antes de, né, antes de cair na sedução, na armadilha, né? Antes de entregar os nossos votos, né? Tanto no casamento como na política a gente faz os votos, né? A gente e aí depois dos votos, né, que a gente pode ter aí terríveis surpresas. Então, para a gente não cair nessas armadilhas. Mas Ana, eu vi assim, né? Quando eu vi a arte do Barba Azul, assim, eu falei assim, gente, como a Ana Lu é danada, né? Ela, tudo que faz assim é de um primor, e como tudo que você faz, né? E no livro não ia ser diferente. E aliás, como todos os seus outros livros também, mas esse eu queria saber assim como foi, né, a partir dessas histórias, a partir de todos esses estudos que você fez, de todas essas versões que você percorreu do Barba Azul, como que foi dar corpo para esse livro, né? Encontrar essa arte, essa diagramação, né? Até a fonte é o primor, de pensar nessa capa, nesses convidados que você trouxe, né, para apresentar o livro, esses convidados que também vão dar corpo para esse livro. Fala um pouquinho assim sobre esse processo e também como né, fazer esse livro independente, né, de forma independente, quais são os desafios, quais são as vantagens de fazer esse livro, né, de uma forma independente aí nessa garra que você tem de sobra. Olha, eu acho que assim, em termos de opção pelo livro independente ou livro por editora, eu vou começar por aí para depois dizer como é que a partir da escolha do independente, como é que eu fui pensando o layout e tal. Quem está fazendo a programação visual é minha prima, que é uma grande design de visual, uma programadora visual de primeira linha, sempre fez tudo do faz e conta, sempre que cuidou da minha identidade visual, minha logo, tudo é a Gabriela Horta, ela é que está fazendo esse projeto gráfico. Eu não tenho muitos livros publicados, eu tenho poucos, mas eu já tive a experiência de publicar independentemente e já tive a experiência de publicar através de editora. Através de editora tem um conforto que é você ter realmente um respaldo de uma empresa, uma estrutura que a editora te dá, né? E você não tem um investimento financeiro, né? Que a editora que vai fazer esse investimento e a gente vai ganhar lá a porcentagem de, em geral, 10%. Algumas editoras pagam 8%. Quando tem ilustrador, você recebe metade. Quando é um livro ilustrado, onde a ilustração divide, né, o espaço com o texto de igual para igual, o ilustrador ganha metade. Então, a gente ganha 5% cada um e tal.
Então, no frigir dos ovos, é muito pouco que se ganha sobre a venda. Mas, por outro lado, o risco é todo da editora. Então, você manda o seu exemplar e a editora ela corre esse risco do investimento. Então, tem essa vantagem. Tem a vantagem da distribuição, né? Porque, em geral, as editoras têm um esquema de distribuição que você, independentemente, não consegue ter. Por outro lado, né, na editora, as coisas demoram. Então, por exemplo, Árvore de Tamoromu, que é um livro meu que é pela Saraiva, pelo Selo Formato, eu mandei o original para a Saraiva, só 2 anos depois eles ligaram para mim dizendo que estavam interessados, né? E aí levou 1 ano entre dizer que está interessado, até o projeto, até o livro sair. Então, entre o livro entrar na editora e ele sair, levaram 3 anos. Eu vou lançar um livro agora em outubro pela Editora de Cultura. Esse foi mais rápido, o processo com a Editora de Cultura. Mas já é a 3ª editora pela qual esse livro passa. Algumas disseram que iam fazer, ficaram guardando lá e não fizeram, não deram satisfação, ficaram lá segurando meu livro. Eu acabei tirando e botando e acabei chegando na Helena, que é um amor, a relação tem sido ótima. A Maria Ângela, o pessoal da Editora de Cultura são muito queridas, todas as queridas donas e responsáveis ali. Então, tem sido, assim, uma relação muito boa. Mas esse livro essa história eu escrevi em 2015, né? E nós estamos em 2023. E agora esse livro está saindo, né? Com ilustrações do Augusto Filiaz. Depois vai ter live aqui para falar desse livro, quando chegar a hora. Mas, então, eu optei realmente por fazer o livro independente pela emergência. Se eu fosse lançar 7 volumes da minha coleção em editora, eu ia morrer antes de terminar de editar todos os livros, né? Porque eu tô com 60 anos, imagina, 3, 4 anos para cada um, acabou, né? Aí, quando eu for bem velhinha, eu vou estar soltando meu nome. Aí eu falei, não tenho essa paciência. Eu quero ver se, pelo menos, se eu consigo, em 3 anos, botar essa coleção no ar. Vai ser um trabalho árduo, vamos ver. 3, 4 anos, eu quero ver se eu consigo ir soltando já no primeiro semestre do ano que vem, já soltar o próximo e tudo, porque eles partiram dos mergulhos, né? Então, eu tenho o roteiro dos cursos completamente escrito. Claro que é outra coisa. Quando eu fui fazer o livro Barba Azul, e aí chega nesse lugar que a Kelly falou, bom, ok, decidi fazer produção independente, né? Vai bancar esse negócio? Vou porque eu tenho pressa. Né? Vou porque eu quero que ele seja do jeito que eu quero. Aí eu fiquei um tempão pensando assim, porque no curso eu tenho uma informalidade do meu jeito de ser, que eu acho que é um pouco essa minha pegada carioca, que eu tenho essa coisa que eu vou falando, brinco, conto um caso pessoal, aí a gente fala um palavrão, aí não sei o que lá. Eu tenho esse jeito meio à la Vonté, né? Que eu queria trazer para o curso, assim, essa coisa gostosa, que não ficasse um livro maçudo, até porque não queria que ele ficasse com uma cara de coisa acadêmica, nada contra, acabei de fazer um TCC e amei escrever o meu TCC academicamente falando, com todas as notas, citações e rodapés e tudo mais, mas não era esse o objetivo desse livro, eu queria que ele fosse um livro divertido também. Ele é, na verdade, uma coletânea de 10 contos comentados, é um livro de contos populares, onde eu comento esses contos, contextualizo, trago curiosidades. E um dia conversando com você, né, Vivian, papeando com a Vivian, comentando sobre... Nem lembro o que foi que a gente estava falando, e a Vivian falou, Ana Lu, é uma espécie de almanaque, né? Eu falei, putz, Vivian! Foi isso mesmo. Que legal! Acho que você... Essa palavra, quando a Vivian falou, é uma espécie de almanaque, clique, né? Foi assim... acho que a palavra-chave para eu encontrar o layout, né? Como que ia ser a apresentação visual deste conteúdo. Porque aí, com a palavra almanaque, a gente já pensa em moldurinhas, curiosidades, a lupinha, uma vinhetinha, uma ilustração aqui, uma setinha, sei lá, aquelas coisas de almanaque. A gente até peguei aqueles almanaque do Biotônico Fontoura. Eu fui pegar um monte de almanaque antigo como referência, sabe? Fui pegar o almanaque aqueles almanaques do escoteiro mirim, sabe aqueles almanaques daquela época que tinha das bruxas, da maga patológica e Madame Mimi. Eu fui ver vários tipos de almanaque para poder... eu e a Gabi conversando, e aí chegamos nessa coisa de que o livro ia ser
ele teria uma ludicidade, assim, que seria um livro gostoso até de folhear. Se você, antes de ler, quiser folhear, vai dar vontade um pouco de folhear, né, antes de ler. Então, assim, tem momentos de texto, mas tem momentos, tem um box. Você sabia que Bernard Shaw, na sua peça, não sei o quê, sabe? Então, assim, tem você, dica de leitura. Você sabia que tem um livro de fulana que comenta não sei o que lá. Então, o almanaque tem dicas de leitura que complementam, tem dica de filme, tem dica de ópera, né? E aí tem histórias que eu relaciono com o Conto Barba Azul. Então, tem elas pequenas por dentro da história, a Lupinha, aí eu conto resumidamente um conto que vai dialogar com o Barba Azul, então ele veio numa moldurinha. Então, a gente foi criando isso. Imagina se eu tivesse uma editora, gente. Como é que ia ser isso? Né? Porque eu tô com a Gabi ali no passo a passo. Fátima está ajudando nesse processo. Fátima está aqui junto, fazendo todo o trabalho, né, tanto de divulgação, né, desse livro. Ela que está fazendo todo esse trabalho nas redes. Como a Fátima também está cuidando um pouco, também ajudando a fazer essa curadoria de imagens, buscando as imagens. Fátima, vamos ajudar lá, né? Dessa parte de seleção de imagens. Vamos tentar achar uma imagem assim, assado. Então, assim, a gente tem feito toda essa discussão. Aí a Gabi manda, a gente aprova. Não, isso aqui está muito pesado, essa página, vamos limpar. É um processo artesanal que está sendo muito gostoso. Então, isso só numa produção independente você tem essa autonomia. Aí eu quis capa dura. Aí a Gabi me mandou assim uns layouts e fez um mock-upzinho brincando com capa dura. Quando ela me mandou aquilo, eu falei, Gabi, para que você foi fazer isso? Agora eu quero capa dura! Aí lá fui eu, né? Resolvi, é mais caro, né? Mas eu achei que combinava com o estilo, com essa coisa do almanaque, né? A gente vai fazer com uma folha, um papel mais grossinho, para poder não ficar transparente, para poder as ilustrações não vazarem para outro lado. Então, está sendo muito caprichado mesmo. Então, agora, a desvantagem, como que eu vou distribuir? Eu vou ter que fazer uma edição pequena, bem pequena. E aí a distribuição vai ser essa primeira leva, que eu vou fazer os 2 lançamentos aqui no Rio e em São Paulo, onde eu espero que muitas pessoas que tenham feito a pré-venda vão nesse pré-lançamento para poder, inclusive, bater papo. Nesse pré-lançamento eu vou conversar um pouco, falar sobre um pouco do conteúdo e tudo, e entregar em mãos, porque eu gostaria muito de encontrar as pessoas e entregar em mãos, né? Seria um prazer muito gostoso. Nem todo mundo vai poder estar, então essas pessoas vão receber em casa, pelo correio, conforme combinado, tá tudo certo. Mas fora isso, como é que eu vou vender? Eu vou ter que levá-lo nas minhas palestras, eu vou ter que ir em pequenas livrarias, e deixá-los em pequenas livrarias que aceitem uma coisa de alguém que não tem a livraria que vai emitir a nota. Eu vou vender no Kindle, na Amazon. Então, o e-book vai estar disponível na Amazon, que aí eu tenho esse acesso maior. Eu estou vendo a possibilidade, porque existe uma possibilidade de colocar na Amazon o livro físico. Eu estou estudando isso ainda, estou aprendendo isso. E assim que eu descobrir, aí talvez eu coloque somente na Amazon, né? O livro físico. Não gosto muito do dono da Amazon, mas o que a gente vai fazer, né? Vamos usufruir das benesses que ele construiu, né? Então, vou colocar vou tentar colocar o livro lá. E aí, se eu não conseguir, vou numa livraria que tenha uma venda online, que é a Blux, né? Ou algumas livrarias que eu tenho parceria que possam colocar esse livro à venda online para eu ter um link de venda para as pessoas, de forma que eu também, ou eu também vou continuar com o link de venda. Acho que talvez essa primeira edição eu fique indo ao correio mesmo, colocar o livro e despachar. E depois, no futuro, eu acho que eu não vou aguentar ficar fazendo isso. Espero que eu venda muito e que fique exaustiva essa tarefa, né? Então, é o que nós desejamos, né? Sim. E aí, sim, eu vou ver como é que eu faço essa inclusão num site aí que possa fazer essa venda e o despacho desses livros, né? Mas não é fácil, né? O livro independente, eu consegui no Catarse 1/4 do valor do livro. O restante eu vou bancar, né, com as minhas economias, e depois vou ficar recebendo ele pingadinho à medida que o livro for vendendo. É uma dureza. Eu fiz assim com os meus espetáculos muitas vezes na vida. Alguns eu tive patrocínio, outros eu tive financiamento de editais públicos, mas muitos eu produzi assim, na raça, botando o meu dinheiro, investindo no risco, fazendo as temporadas e tentando vender e recuperar esse dinheiro investido
né? Nas vendas, para SESC, nos circuitos culturais e parará. Então, estou fazendo a mesma coisa agora com os livros. Esse é o meu mecanismo de trabalho, porque eu gosto muito da independência. Eu acho que a vida inteira eu fui independente, me fiz independente, nunca trabalhei para ninguém, né? Durante um tempo, para o Centro da Cultura Judaica, assim, foi muito gostoso lá, mas não era uma funcionária que ia das 9 às 5, né? Eu era terceirizada, então eu tinha um trabalho mais livre ali, né? Então, eu gosto dessa liberdade. É mais arriscada? Eu tô meio dura, sem trabalho? Tô. Mas eu acho que é um jeito de eu me sentir viva, me sentir produzindo, né? E colocando a minha arte na vida, na rua, né? Vamos lá. É um jeito que eu tô conseguindo existir como artista, né? Nesse momento como escritora, porque as oportunidades de estar em cena estão menores e eu tô gostando de escrever. Comecei a gostar de uma dificuldade tremenda. Achava chato sentar a bunda no computador e ficar escrevendo, não tinha método, não rendia, e tinha uma dificuldade enorme, mas você vai encontrando, né? À medida que você se exercita, tem que escrever para poder conseguir escrever, tem que escrever para conseguir escrever. Né? E à medida que você vai percebendo que o que você escreve, né, vai ganhando vida e vai ganhando forma física, né? Aí vai estimulando mais ainda, né? Pronto, agora que eu quero, eu tô com vontade também. Agora vamos para esse miolo, minha gente. A gente quer ver, estamos curiosos. E olha, somos amigas, nos encontramos sempre, temos nossas reuniões semanais e nos falamos direto, mas não vimos o que a Ana Lu vai mostrar para vocês. Ninguém viu, só eu e Fátima aqui, ó. Em primeira mão, para todos. A Fátima já viu. Mas Fátima é da equipe, né? Então não vai. Vamos lá compartilhar a tela, eu estou preparando aqui, vamos lá. Vamos lá, permitir. Dá para ver, meninas? Dá para ver, sim. Sim. Então, eu vou rolando aqui, eu vou botar aqui o cursor. A capa, que todo mundo já conhece. Que todo mundo não, né? Mas quem já acompanhou as propagandas, as divulgações já viu. Aí aqui, olha que linda. Essa vai ser, quando você abre o livro capa dura, essa vermelho com textura fica atrás da capa dura e naquela primeira página. Quando você abre, assim, você vê logo o sangue, né? O vermelho. Sim. Ó, a Júlia já tá falando aqui, ó. Olha a exclusividade. Sim, exatamente, Júlia. Aí aqui a ficha técnica. Tudo tem essa iluminura, né? Aí mergulho na história Barba Azul. Aí, olha só, esse Barba Azul, né? Também foi uma coisa que, quando a gente escreveu Barba Azul, a sensação que eu tinha é que pesava os dois As juntos, até porque o lettering dessa letra desse A tem esse rococó, né? Esse espiralzinha. Então, e ao mesmo tempo essa letra é muito legal. Não sei se dá para vocês verem ali. Ela é meio como se fosse estonada, assim. Ela é estonada, parece um ferro, meio antiga. E aí eu falei, Gabi, se a gente deslocar o afo do Barba... Porque tem algumas versões que é Barba Azul, tudo junto. Tem em algumas versões. E aí a gente brincou com isso. Eu achei que ficou muito mais interessante. E, inclusive, porque também dá uma coisa específica do meu livro, né? Que, assim, fica esse Barba Azul, tudo junto, que não fui eu que inventei, já vi em outras versões, mas eu achei que o lettering confabulou para isso. Aqui tem essa, eu queria que eu estivesse mostrando para vocês uma capa do lado da outra, mas o PDF está assim, uma página por vez. Então, essa aqui fica do lado dessa outra aqui, que é a dedicatória. E a dedicatória é para minha Dinda, a irmã da minha mãe. E ela foi uma pessoa muito importante para mim nesse período todo que eu vivi aqui. Foi tão difícil, de perda de mãe, de vó, de tudo. Ela perdeu a mãe e a irmã, eu perdi a mãe e a avó, né? Então, a gente ficou muito parceira, assim, nesse período. Ela foi muito querida. E aí, a minha prima, Gabi, que está fazendo arte, é filha da Dinda. E aí, ela achou que essa borboleta aqui... A borboleta é um pouco símbolo da alma, né?
Então, ela achou que ficava bonita aqui do lado da dedicatória. Aí aqui a gente tem o índice, primeiro bloco. O livro é dividido em 3 blocos. O primeiro bloco eu falo sobre Barba Azul e as suas versões. Então, o Barba Azul do Perrault e Green, as versões canônicas, né, de Barba Azul e Perrault e Green. Falo sobre a versão da Clarissa Pinkolas 3. Claro que eu não trago ela no livro, porque ela tem direito autoral, mas eu comento a versão dela e os trechos que eu comento, eu trago os fragmentos para poder, quem não leu, poder entender sobre o que eu estou falando. A história é a mesma, mas ela tem um jeito muito particular, né, de contar. Então, quem tem Mulheres que Correm com os Lobos pode depois ler, né, antes o Barba Azul lá para acompanhar aqui, mas quem não tem problema, porque tudo que eu comento da Clarice, eu faço as referências e dá para você acompanhar perfeitamente bem, sem ter a versão dela. Aqui, os outros 2 blocos são 2 conjuntos de histórias. O primeiro conjunto é um conjunto de histórias que eu chamo Mulheres Contam Suas Histórias, que é um conto inglês e 3 contos alemães, dos irmãos Grimm. E dessas 4 histórias, as mulheres que são predadas, né, elas têm medo, umas têm medo de ir até a casa do noivo, e uma delas, que é a Lady Mary, que vai se casar com o Mr. Fox, que é do conto inglês, ela é super corajosa, né? De todas desse conjunto de histórias, Lady Mary ela é bold. Depois, se você no livro, eu explico o que é ser be bold, a dificuldade de traduzir essa expressão, né? E a Lady Mary é a única que vai curiosa, porque ela tá noiva do cara e o cara nunca convida ela para conhecer o castelo dele. Então, um dia ele diz que vai viajar, como em Barba Azul, e ela aproveita e vai visitar. E nesse conjunto de histórias, elas vivem uma situação horrorosa. Dos contos alemães, assim, são situações de quase... Eles comem, mulheres literalmente, antropófagos, mandam cozinhar as mulheres, lavar as tripas para fazer embutido com a carne das mulheres, né? Cozinhar para uma velha. Então, esses contos todos, elas se salvam e elas conseguem, no final, no dia do encontro com esse noivo, que ele não sabe que elas viram tudo isso. Os noivos não sabem, elas veem tudo, saem escondidas, e no dia do casamento elas contam suas histórias como se estivesse contando um sonho, como se estivesse contando uma outra coisa. Elas vão contando e os noivos vão sacando que, nossa, tá falando de mim, ai meu Deus. Quando eles querem fugir, já não dá mais tempo, já tá todo mundo ali em volta e eles são presos, né? Eles são ou trucidados ou presos e tal. Então é um conjunto de histórias que eu falo que as mulheres se salvam porque contam a sua história, né? Diferente de Barba Azul, que elas são salvas pelos irmãos. E no terceiro bloco, são 4 contos também. Um conto italiano, um conto português, um conto espanhol e um conto de Grimm, um conto alemão. Dessas 4 histórias, são 3 irmãs, aquele velho tema das 3 irmãs, né? Primeira tentativa, segunda tentativa. Eu vou ler uma aqui, a do final. Eu vou ler a do Grimm para vocês do final desse bloco aqui, que são, eu chamo de 3 oportunidades, né? 3 oportunidades de aprender, né? A primeira oportunidade, opa, não consegui. A segunda, na terceira, a mocinha dá conta, entendeu tudo que precisa ser feito e consegue se safar, com exceção do conto espanhol, que é um conto interessantíssimo, que ele termina diferente dos outros, e eu vou deixar a surpresa aqui para vocês, porque ele tem um final surpreendente, inusitado, e que dá margem a muita reflexão e conversa. Ele é muito estranho, o fim dele, diferente de todos os contos, e diferente da maioria dos contos que eu já li. Ele tem uma cena, assim, muito onírica no final, muito diferente. Vou deixar vocês curiosos. Nossa, Nalu, agora assim, a gente não quer só ver o miolo, a gente quer que imprima logo. Quer ler logo. Ai, não, é uma volta ao mundo, né? É um portal. E é uma volta ao mundo com Barba Azul, né? Isso que beleza, minha amiga. Nossa, que portal lindo. É lindo esse portal. A gente pode até brincar com ele para nós aqui, ó. Aí temos uma apresentação de Marco Aurélio, chiquérrima, né? Porque Marco Aurélio não faz por menos, né, minha gente? Você chama ele para apresentar o livro, ele vai agrega conteúdo. Ele não só apresenta o livro, como ele traz mais informação ainda, né? Então, o Marco Aurélio ainda trouxe mais camadas, minha gente. Incrível! Outros contos, ele ainda cita outros contos que dialogam com Barba Azul. Deliciosa essa abertura dele, sensacional. Gratidão profunda pelo querido Marco Aurélio.
Olha essa ilustração que maravilhosa, esse Barba Azul com Uau! essa cimitarra aí, sei lá, esse sabre, sei lá o que é. Bem cruel. Aí aqui tem um textinho sobre o mergulho na história, onde eu falo a ideia, né? A essência, assim, o que é a ideia do mergulho, de uma maneira um pouco mais poética. Aí depois eu descrevo aqui o que são esses mergulhos, a proposta, por onde eu já passei com esses mergulhos, essa ilustração que é um clássico do Doré. Olha só como essa ilustração tem uma perversidade ali, né? Esse olhar dele. No livro eu falo que ele, ao mesmo tempo que é o Deus que interdita e diz que não pode comer a maçã do paraíso, ele é a serpente que fala, ó, tá aqui a chavinha, ó, tá aqui, mas não pode abrir. Mas tá aqui, mas não pode abrir, né? Então, ao mesmo tempo que ele diz que não, ele dá uma tentada, ele cumpre esses dois papéis. E aqui nessa imagem do Doré, ela fica muito evidente, né? Aí aqui, o Barba Azul, onde eu falo sobre o conto em si, algumas interpretações e as suas origens. Aí, o que é interessante no mergulho, aí também já respondendo Kelly, e acho que você também um pouco, Vivian, eu trouxe uma coisa que eu não tinha trazido nos mergulhos curso, eu trouxe uma pequena biografia de cada um desses coletores, recontadores, né? E alguns eu nem conhecia, então para o livro eu fui buscar, fui pesquisar, alguns têm pouquíssima informação. Olha, tem bom, um cara que coletou o conto italiano, por exemplo, você não sabe quase nada sobre ele. Pedi pessoas que trabalham com a Lucila, que é tradutora de italiano, foi buscar, também não encontrou. Falei com o Marco Aurélio, e realmente tem alguns que a gente tem pouquíssima informação. Mas o que eu consegui, o Charles Perrault, claro, a gente tem muita informação, mas o que eu consegui eu pus aqui. Aí temos aqui a versão, começa aqui a versão do Barba Azul, tradução do meu pai, Francisco Lacombe, do original do Perrault. Aí a gente faz encontros da Mamãe Gansa, né? Por isso que tem essa ilustração, é a Mamãe Gansa aqui, com todo mundo em volta. As ilustrações são todas de domínio público dos contos originais. Aqui, ó, tem a moral da história do Barba Azul na versão do Perrault. Tem duas morais, né? Então tem uma aqui, outra aqui. Olha que bonitinho que ficou nos boxezinhos. Os Irmãos Grimm. Biografia dos Grimm. Essa ilustração eu questionei um pouquinho, acho que a gente vai mudar, porque essa ilustração, essas ilustrações com perfil mais oriental, elas, em geral, são mais referentes aos contos do Perrault. Embora valha para todos, né? Mas eu achei muito boa essa ilustração, essa mulher com essa chave enorme, minha gente. É muito interessante. Mas eu acho que a gente vai jogar ela mais para frente, para não perdê-la, que ela é muito boa. Mas como aqui é o do Grimm, é muito difícil encontrar a ilustração do Barba Azul dos Irmãos Grimm, porque o Barba Azul dos Irmãos Grimm não é muito conhecido. O mais conhecido é o do Perrault, pouca gente conhece. Então, nós estamos aqui correndo atrás, vamos ver se a gente consegue. Aí, aqui, de onde vem essa história? Aí tem aqui os personagens reais que podem ter sido fonte de inspiração, o Gilles de Rais, o Henrique VIII, também o Conomor, que é o Cunmar, o Conomor, que é um bretão também, que o Marco Aurélio disse que aqui no nosso país se fala Conomor. Também é um outro, está aqui, ó, a dica de leitura. Quem quer saber a história do Gilles de Rais, que é um horror, que eu acho que ele, mais do que Barba Azul, para mim, ele é um lobisomem, assim, ele é um lobo mau mesmo. Esse homem é um horror, é um horror, é um horror. Quem quiser saber essa história horrorosa, mas necessária, né? Ele tem nesse livro aqui o livro dos lobisomens, da Sabine Baring Gould, que inclusive tem um prefácio da Helena Gomes, a gente falou dele no Papo no Portal com a Helena Gomes. Eu falei desse livro com ela, né? Aqui por dentro da história eu trago um pouquinho o Conomor, a história dele, que também é uma inspiração. Sherazade Shahriar, a gente não pode deixar de falar dele. Shahriar, que é um Barba Azul, né? Sim. Que mata suas noivas, né? A cada noite uma noiva nova, né? Também é uma referência e dialoga com Barba Azul. Aí eu dou a dica de leitura de lerem o livro do Mamed, que é uma tradução direta do árabe para o português. Curiosidades.
Aí aqui tem curiosidade sobre o Barba Azul ser um embrião do romance gótico, porque ele vem um século antes, no século seguinte começa a prosperar, né, os romances góticos, então como se Barba Azul fosse assim, um preâmbulo, né, uma sementinha. Aí eu explicando o que é símbolo, a origem desse termo, o que significa o símbolo, que sempre está faltando uma parte, né? E aí nós é que complementamos, né? Quando a gente tem uma coisa que é simbólica, a gente olha, essa coisa não está completa, né? A completude veio com o entendimento, né, que a gente tem sobre essa coisa. Aqui Eros e Thanatos, falamos sobre isso também. Quem é Barba Azul? Olha essa imagem que forte. Aí aqui um trechinho, como cada um dos recontadores, aqui o Perrault, o Grimm e a Stace, cada um falando sobre a Barba Azul dele, como é que apresenta. Essas carinhas foi uma tentativa, acho que a gente vai tirar. Eu queria botar várias barbas, porque eu falo das barbas, a barba que vai com o sentido das barbas. Eu falei, vamos fazer um monte de carinho com vários tipos de barba, né, para ficar divertido. Mas a gente pôs, eu fiquei olhando, eu e a Gabi, eu falei, acho que não, vamos tirar. Vocês estão vendo também aqui as nossas brincadeiras, né? Ô, Ana, sabe o que eu estou pensando aqui sobre essa construção do boneco, né? A gente falou bastante disso, assim, né? Com o Celso e tal. Da gente, quando a gente pensa, né? Quando a criação do boneco, levar o boneco para a editora, e a editora que está com o boneco e vai trabalhar com o boneco. Então, a gente está vendo, né, que você está construindo esse boneco e você vai nessa construção, nas idas e vindas e tal, até a publicação do livro, né? Então, está nas suas mãos mesmo, esse boneco até virar o livro que todo mundo vai ter em mãos. Que belezura, né? E que privilégio nosso poder acompanhar esses exercícios. É até legal ver as coisas que a gente fez e acha que vai tirar, porque acho que também tem assim, a gente tentou isso, não deu. Esse é o processo de criação, né? Vamos experimentar, acho que vai ficar divertido. Não ficou esquisito, né? Então vamos tirar. É como se a gente estivesse assistindo um ensaio geral de um espetáculo. Adorei, verdade. Exatamente. O ensaio geral aberto, né? Aquele ensaio aberto. Que a gente está preparado para ouvir o que o outro vai dizer e como que vai impactar, né? Para poder entender como que é o caminho. Que lindo. E eu tô vendo que Vani tá aí. Oi, Vani, querida. Olha, incrível trabalho de pesquisa. Bem-vinda, Flor. E aqui, quem era ela? A gente está procurando, estamos escolhendo, porque eu falei, é legal ter uma imagem dela. A Gabi me perguntou, precisa ter uma imagem dela? Eu falei, precisa. A gente vai escolher uma das ilustrações, porque é o homem barbado mais velho e a garotinha, né? Então, eu acho importante ter essa imagem dessa menina, porque era um tempo em que os homens casavam com meninas, né? Os homens mais velhos também, tem uma coisa de época, né? Casavam com garotos muito jovens. Então, assim, a gente entender que esse predador e essa vítima, a diferença é impressionante, né? É um homem feito com uma garotinha, uma menina saindo, né, da puberdade, assim, entrando na vida, começando a desabrochar, né? E nesse Brasil afora, né? O quanto que isso ainda é desse tempo, né? Não é? E que às vezes é o próprio pai, né? O próprio avô, né? Então, a gente está escolhendo aqui a carinha que vai representar ela, né? Quem vai ser essa carinha que vai simbolizar todas as heroínas de todos esses contos. Estamos aqui, porque aí é uma escolha que tem que ser super pensada. Aí, olha só, por dentro da história, a gente fala... Aqui eu conto um pouquinho de psique. Aqui o casamento, que aí eu falo sobre que o Barba Azul é uma das poucas histórias que ela acontece depois do casamento, né? Porque os contos de fadas, em geral, eles terminam no casamento. E a gente não sabe o que aconteceu depois, né? Alguns têm. A Donzela Sem Braço, tem alguns contos que tem. Mas, de maneira geral, o fim o conto vai em direção ao casamento e ele termina, né, nesse casamento. O Barba Azul não, ele começa no casamento, né? E aí tudo acontece depois. Então é um conto que revela um pouco essa intimidade, né? Uma intimidade perversa, né? Que poucos contos têm. Olha ele aqui, ó, de serpente. Olha a Eva aqui. Ótimo. Né? E o nosso proibição e desobediência. Aqui acho que a gente vai repetir até aquela imagem do
do Barba Azul do olho. Só que a gente vai fechar bem nele, assim, no olhão dele, no meio da página, só aquele olhão dele com a chave, sabe? A gente vai ampliar, fechar tudo para deixar ele bem... O olho que salta, né? Ele tem o olho esbugalhado ali, né? Então a gente quer aproveitar um pouco esse olho esbugalhado. Aqui as chaves, que são mote, né? E aí eu falo sobre esses elementos, a chave, o sangue, né? Cada um desses elementos. Aí que estamos chegando ao fim, ó, já tem coisa faltando, imagem do Doré com a chave, aí já começa aqui, ó, vai ter uma imagem da tocha, aí chegamos no final desse nosso compartilhamento. Deixa eu aqui parar a tela. Que ótimo, Ana Lu. Tá bonito, né? Tá lindo demais. Que almanaque, hein, amiga? Que almanaque. Tá bonito. Tá quase pronto o primeiro bloco. A Gabi agora tá... Porque esse primeiro bloco também demorou muito, porque quando ela estava encontrando ainda o estilo, né? Ela estava experimentando. Agora ela entendeu. Agora, a partir de agora, ela já tem a ideia, né? A linha, né? De estética. Os boxes que se repetem, curiosidades é sempre o mesmo box, quando é citação é sempre o mesmo box. Então, vai ficando mais fácil. Até ela escolher tudo isso, né? Ela é muito detalhista, essa minha prima, por isso que eu gosto dela. Ela é muito caprichosa. Que lindo. Ó, tá todo mundo aqui, ó, a Ivani, assim, falando, elogiando, né? Não só essa boniteza, né? Essa parte mais estética, mas esse trabalho de pesquisa, né, Ana Lu? Acho que esse trabalho de pesquisa é muito uma característica sua, assim, não só como, né, como contadora de histórias, você sempre traz muitas referências quando a gente vai conversar sobre um assunto, sobre uma história, sobre uma temática, e aí você poder colocar isso, né, materializar não só no curso, mas no papel, né? Que a gente possa. Porque eu fico pensando, a ideia do almanaque também é aquele livro que você leva para lá e para cá, né? Para você ver de pouquinho, você não precisa. Nenhum livro, na verdade, a gente precisa começar e terminar, né? A gente vai até um lugar, volta, vai até o fim e volta, mas o almanaque ele te dá. Parece que ele te dá mais liberdade pela materialidade que ele te oferece, né? Então, parabéns. E aquele livro também aquele livro de cabeceira também, né? Aquele livro como um diário, né? Que nos acompanha. E como você trouxe assim uma leveza para uma história, né? Para uma história que é densa e ao mesmo tempo, né? Profundo, né? Com profundidade. Sem botar purpurina, né? Exato. Muito, demais. A Fátima, você tá sem mic. Você tá sem mic. Liga seu microfone. Tá desligado. Não, tá desligado. Aí, ligou. Até porque também permite a liberdade de você abrir as portas e pegar as chaves e ir, né, pelo caminho. Bom, eu acompanhei a Ana com todas essas pesquisas e é o que bem que a Vivian falou, né? A pesquisa é sempre muito profunda e eu acho que é isso que torna os cursos muito interessantes. Mas não é aquela pesquisa, uau, só traz todas essas nuances, né? Da onde vem, do que vem. Isso é muito interessante, além, claro, do assunto em si. Mas você falou, Ana, muito sobre o trabalho, né, que eu acompanhei, da produção do livro, mas também acompanhei todas as pesquisas de todos os seus mergulhos, né, que é sempre um prazer trabalhar com você nesse aspecto. Trabalhar não, né, porque eu só acompanhei, mas enfim. Eu queria entender, quer dizer, eu não conheço a técnica, que você até falou, tem um processo para escrever isso, aquilo. A pesquisa foi muito grande, mas é claro que além da escolha estética, você também teve que fazer escolhas do caminho a seguir, né? Como é isso e como acontece essa escrita, né? O start, como que você segue esse caminho, porque é complexo. No meu ascendente de Libra, eu já fico meio perdida ali no monte de coisa. Eu falo, o que eu quero? Eu quero tudo. Mas, enfim. Olha, para esses mergulhos, eu na verdade, o Barba Azul, como foi o primeiro, o guarda-chuva foi o próprio predador, né? Essa relação, eu sempre busco para os mergulhos o que eu chamo de guarda-chuva, algo que
que vai me dar essa unidade. O que eu estou olhando? No caso do Barba Azul era o próprio, né? Era mais fácil. Nos outros, eu fiz o Linhas, Agulhas e Teares, as bruxas. Eu falei, como é que eu vou abraçar isso? Cinderela, que eu pensei, da pele que habito, né? Eu brinco Cinderela, eu uso o título do Almodóvar, e é o subtítulo do meu mergulho, porque eu falo sobre essa pele que ela habita, essa troca das roupas. E aqui, no caso, eu peguei o predador e a vítima. Então, eu fui atrás dos contos que tinham essa configuração desse predador que quer matar essa vítima, porque o Barba Azul, ele quer matar. Né? Ele faz uma armadilha, ele é um serial killer, né? Se a gente for ao pé da letra, ele é um serial killer, ele faz tudo porque o desejo dele, o impulso dele é de matar. Senão ele não daria essa chave, ele não diria que ela podia abrir menos essa, né? Ele quer matar, né? Então eu fui atrás de contos. A primeira coisa é reunir, né? No caso, eu fui reunindo os contos que eu achei que compunham, primeiro as versões Barba Azul, né? Que aí os Barba Azuis que eu consegui encontrar, e aí eu fui lendo e falei, não, isso aqui também é Barba Azul, não, isso aqui também é Barba Azul. E à medida que você vai lendo também os artigos e as teorias, elas também vão te indicando outros contos. E vão dando, e vão cruzando as informações. Porque aí eu busco muito artigos acadêmicos para esses mergulhos, eu vou muito atrás. Além dos livros da Marina Warner, alguns livros que todo mundo busca aqui, né? O próprio Campbell, a Corso, no Fadas no Divã, tem vários livros que todo mundo adota, o Bettelheim. Eu vou muito também nos artigos acadêmicos, vou lá pesquisar, boto os títulos e vou fuçando. E achei, por exemplo, um artigo maravilhoso desse cara que falava sobre o Barba Azul como embrião do romance gótico. E aí ele que fala de todas as barbas, é um artigo excelente, né, que deu muito subsídio aqui para mim. Então, esses artigos também vão me dando algumas luzes de como que eu vou organizar essa informação. A hora que eu encontro a organização, às vezes é antes até de fazer as reflexões. Eu preciso primeiro entender como que eu vou me organizar. Quando eu fiz os 3 blocos no Barba Azul, eu falei, ufa, né? Entendi. É ela primeiro sendo salva, ela... mocinha, e eu nunca desprezo ser salva, tá? Eu não acho que ser salva por alguém é um demérito, eu acho que nem sempre a gente se dá conta das coisas sozinhas, eu falo isso no livro, né, que às vezes é preciso saber a hora de pedir ajuda, né? Nem sempre a gente dá conta das coisas sozinha. Então, esse primeiro conjunto é aquela que precisou pedir ajuda e ok, pediu ajuda e deu tudo certo, que bom que teve gente que ajudou e que ela tinha essas parcerias, né? Tinha os seus irmãos ali para dar aquela força. O segundo conjunto são aquelas que contam suas histórias, se viram sozinhas, saem sozinhas do enrosco, mas na hora da punição final ainda tem o seu grupo de agentes secretos, né? De queridos, peguem-no, né? Né? Dilapidam o predador. E no último bloco, elas dão conta sozinhas, sem ninguém, de todas as etapas. Né? Então, foi um caminho de autossuficiência, digamos assim, para se livrar do predador, né? Sem desprezar nenhuma das etapas e sem desprezar os auxiliares. Claro que a gente adora quando elas se dão conta, se viram sozinhas. Todas nós, mulheres, adoramos. A gente quer se virar sozinha, mas a gente sabe que a gente madura, então sabe mesmo, né? Que não há não precisa dessa bravura toda, né, na vida. Pedir ajuda também é legal, pedir ajuda, saber que você pode contar com alguém também é bacana, né? Mas só para a gente ter essa progressão e alcançar essa autonomia, né? Final, que eu acho que é muito bacana. Então, eu acho que a ideia geral, para mim, ela precisa acontecer para eu conseguir ver o que eu vou usar. Então, eu fico muito tempo tentando encontrar como que eu vou organizar essas histórias e que guarda-chuva é esse. O guarda-chuva desse é o Barba Azul, mas o guarda-chuva desse é as etapas da autossuficiência, né? As 3 etapas da autossuficiência, digamos assim. Não, perfeito. Interessante. Ô, Ana, minha mãe colocou aqui, ó, maravilhada aqui. E ela usou uma palavra que eu achei ótima, né? Olha, que laboratório, né? Parabéns pelo trabalho e grata pela generosidade em compartilhar desse caminho da criação, porque a gente quis também, né? Pensamos nessa live também nesse lugar, né? Nesse lugar
que é o lugar do Portal das Histórias, é o lugar que nós, né, que fizemos esse portal acontecer, é a importância que a gente dá para esse compartilhar saberes, trocar os saberes, né? Porque, afinal de contas, é isso, a gente vai construindo esses saberes na relação com outras pessoas, né? Você está trazendo, olha quantas pessoas você está trazendo só na sua fala, a gente nem lê o livro ainda e você já está... Quantas pessoas você já está trazendo que a gente pode agora já, né? Buscar essas referências que você traz. Eu fico até pensando, Ana, assim, numa metáfora, né? Quando você fala, né, desse apoio, também nessa estratégia do... Como que fala, meu Deus? Nessa estratégia do financiamento coletivo, né? Porque o financiamento coletivo, ele acaba sendo uma estratégia de você realizar aquilo, né? Você tem a coragem de se lançar, que foi a primeira palavra do nosso lançado, né, na pandemia, coragem, foi o primeiro tema, né? É verdade. E aí você tem a coragem de se lançar nessa história, na publicação desse mergulho, mas não vai sozinha, né? Você fala, olha, gente, vamos junto para a gente compartilhar, para a gente se deliciar, né? Então, é muito bonito também, né? Ver esse vamos junto, né? A gente fica muito feliz é muito generoso da sua parte. E nesse vamos junto, eu esqueci de falar de um nome importantíssimo, que é o Juliano Cherno, que fez a contracapa e que me cutucou e me jogou para esses mergulhos, me empurrou dentro da piscina para mergulhar, né? Porque foi o Juliano que... No mar, né? Porque não é na piscina, é no mar. Ele me fez pular da pedra, né? Dentro do mar. Porque o Juliano, no começo da pandemia, falou, e aí, Ana Lu, eu tinha falado de fazer esses mergulhos ao vivo, né? Presenciais, na Casa Tombada e tal. Quando veio a pandemia e começou aquele negócio, eu não tinha feito ainda, estava pensando em um dia preparar, quem sabe. Aí o Gil falou, e aí, vambora? Vamos fazer um mergulho aqui online e tal? E aí, falei, então tá, vamos, Barba Azul. Ele falou, vamos fazer uma série? Ele já cutucou, já pediu a série, né? Então, eu acho que foi bom também isso, porque ele me deu esse empurrão, né? E eu fui, e fui embora, né? E acreditei que dava, que era possível, né? E o Juliano, lindo, fez a contracapa linda, fez um texto maravilhoso, né? Estamos pensando aqui, acho que vai dar certo. Estamos vendo a possibilidade de fazer juntos aí esse lançamento com ele também, Casa Tombada, vamos ver se vai dar certo. E aí, em breve, darei notícias. É acreditar que, independentemente da profundidade, você sabe nadar, né? Exatamente. Que honra acompanhar. Vamos fechar com um conto? Vamos embora. A gente vai fechar aqui os microfones para poder não entrar nada aqui, né? Eu acho que aí fica só a sua voz, que, como diz Marco Aurélio, né? Como que ele falou na live? Que ele queria que os livros dele levassem a sua voz junto. Aliás, não falei uma coisa para falar nisso. Eu decidi esses dias, falei com a Gabi anteontem, que eu vou gravar as histórias e vai ter um QR Code no livro. E as pessoas vão poder ouvir os 10 contos na minha voz. Até por causa dessa fala do Marco Aurélio, e eu fiz para o meu TCC os contos gravados, o Gil me pediu, Ana Lu, põe na tua voz os livros, os teus contos que você citou no TCC. Eu falei, então vou botar no Barba Azul também. Fantástico, porque aí fica um audiobook também, né? Fica mais acessível. Depois, no futuro, eu até falei, no futuro acho que eu vou gravar o livro todo, como eu fiz no meu livro, o Quanta História Numa História. Pretendo gravar o livro todo para fazer o audiobook para ele ficar acessível. Agora talvez não dê tempo, mas com certeza mais para frente eu vou fazer isso sim. E aí eu ponho um QR Code também, que aí a pessoa pode ter o livro inteiro, né? Em áudio. Maravilha, amiga. Vamos te ouvir. E eu vou ler para vocês uma história que eu gosto particularmente, né? Ele é bem curtinho, é um conto do Grimm, e eu gosto muito porque ela termina pássaro. E eu adoro contos onde as mulheres terminam pássaro. Tem várias histórias, né? E essa aqui eu acho sublime. Ela não voa, mas no meu imaginário e na minha versão, com certeza, ela voa.
né? Então eu vou ler para vocês. Chama-se O Pássaro do Bruxo Pfister. Era uma vez um bruxo que era ladrão e que saía pedindo esmola de casa em casa, fingindo ser um homem pobre. Um dia, uma menina atendeu a porta e lhe deu um pedaço de pão. Bastou ele encostar o dedo na garota para que ela entrasse em seu manto. Ele levou a menina para sua casa, onde tudo era muito bonito, e deu-lhe tudo o que ela desejava. Passado um tempo, o bruxo lhe disse: tenho de viajar para resolver alguns negócios. Toma aqui este ovo, que você deve guardar com cuidado e sempre carregar junto com você. E também esta chave. Mas não entre na sala que ela abre, senão poderá pagar com a vida. Mas assim que ele saiu, a garota foi até a sala proibida. Destrancou-a com a chave e assim que entrou, avistou um grande tanque bem no meio da sala e dentro dele muitas pessoas mortas e mutiladas. Ela levou um susto tão grande que deixou o ovo que estava em sua mão cair lá dentro. Rapidamente o pegou e limpou o sangue, mas a mancha sempre voltava a aparecer e não havia meio de acabar com ela, por mais que o esfregasse, raspasse ou polisse. Quando o homem voltou, pediu-lhe o ovo e a chave. E, examinando ambos, percebeu que ela entrara na sala sanguinária. Você não obedeceu às minhas ordens, disse enfurecido. Agora vai entrar na sala, querendo ou não. Dito isso, levou a menina até a sala, picou-a em pedaços e jogou-a no tanque com os outros corpos. Passado algum tempo, o homem voltou a pedir esmolas e capturou a segunda filha daquela casa. Com ela, aconteceu o mesmo. Ela também abriu a porta proibida, deixou cair o ovo no sangue e acabou sendo picada em pedaços e jogada no tanque. Então o bruxo desejou a terceira filha e também a capturou com seu manto, levou-a para casa e antes de partir, deu-lhe o ovo e a chave. Acontece que a terceira irmã era esperta e astuta. E antes de entrar na sala misteriosa, guardou o ovo e o trancou. E ao ver as irmãs no tanque de sangue, tratou de reunir todas as partes, arrumando cabeça, tronco, braços e pernas. Nesse mesmo instante, os membros começaram a se mexer e a se colar, e logo as duas irmãs voltaram a viver. Ela então levou as duas para fora e as escondeu. E quando o homem voltou e encontrou o ovo sem manchas de sangue, pediu a mão dela em casamento. Ela disse sim. Mas antes, ele teria de levar um cesto cheio de ouro à casa dos pais dela, enquanto ela tomaria as providências para o casamento. Então, ela colocou as irmãs dentro do cesto, cobriu com ouro, falou para trazerem socorro de casa e disse a ele: leve o cesto, mas não pare no caminho para descansar, porque eu vou ficar espiando no meu espelhinho encantado e vou saber se você o fizer. Ele colocou o cesto nas costas e partiu. Mas o cesto pesava tanto e a pressão era tão insuportável que ele pensou em descansar um pouco. Porém, logo uma voz gritou de dentro do cesto: estou vendo que você está descansando. Siga imediatamente. Pensando ter ouvido a voz de sua noiva, ele se pôs em pé e seguiu adiante. E toda vez que tentava descansar um pouco, a voz mandava que ele continuasse e ele seguia em frente. Enquanto isso, a noiva, em casa, pegou uma cabeça do tanque, enfeitou-a com uma joia e a colocou no buraco da janela do sótão. Em seguida, convidou os amigos do bruxo para o casamento e depois se enfiou num barril de mel, fez um corte no colchão de penas e rolou nelas de modo que ficou irreconhecível para todos. De tão fantástica que parecia, e então saiu e seguiu pela trilha. Não demorou a encontrar um grupo de convidados que lhe perguntou: de onde vens, pássaro de Pfister? Venho da casa do seu Fitz Pfister. E a noiva?
Onde foi parar? Ah, varreu a casa toda sem descansar. E agora está na janela do sótão para tomar ar. Logo em seguida, ela encontrou o noivo que estava regressando. De onde vens, pássaro de Pfister? Venho da casa do seu Pfister. E a noiva onde está? Varreu a casa toda sem descansar. E agora está na janela do sótão para tomar ar. O noivo olhou para o alto e, ao ver a cabeça morta, arrumada, pensou ser a sua noiva e a cumprimentou. E quando ele e seus amigos já estavam todos dentro da casa, chegou o socorro que as irmãs haviam mandado. Eles trancaram a casa e atearam fogo nela. E como ninguém conseguiu sair, todos morreram queimados. Claro que tem um povo que vem ajudar no fim, que eu não gosto da história, porque ela resolveu tudo sozinha, né? Ela não precisava chamar o povo no final. Eu confesso. Mas, de qualquer maneira, ela resolveu toda a história. Ela devolveu as irmãs, ela se salvou, ela saiu da casa, ela tinha resolvido já o assunto, né? Já estava livre, ela deu conta da situação sozinha. Eu adoro essa história do ovo, gente. Tem 1000 simbologias, o ovo e a chave. Aí a gente, tem pano para manga nisso daí. Aí tem que comprar o livro para ver. Muito bom. Ai, nossa, que delícia, que mergulho, que maravilha, Nalu. Ai, muito obrigada, meninas. Muito obrigada por vocês estarem aqui me apoiando nessa iniciativa do Portal das Histórias, que também está apoiando essa iniciativa, está viabilizando essa live aqui. O Portal das Histórias também ofereceu os cursos meus do portal para eles serem recompensas lá no nosso Catarse, e esse valor dos cursos vai reverter para produzir esse livro. Então, o portal também está investindo nesse livro, porque ele deixou de receber esses cursos para investir nesse livro. Então, as minhas amigas aqui também estão investindo no livro através do portal. Aqui é uma parceria, que está todo mundo delícia, tá junto com você. Com certeza, com vocês, né? Muito obrigada, minha meninas. amiga. Imagina, foi uma delícia, assim. Que bom fazer esses mergulhos com você, viu? Sempre que a gente pode, né? A gente chega nos mergulhos, é sempre uma delícia. Nós saímos, né? Desses mergulhos diferentes, que é o que as histórias fazem com a gente, né? Elas nos tiram, né? Nos suspendem da realidade. Todas, né? Estiveram aqui resistentes nessa live. Sim, o público totalmente feminino aqui. Por que será? Em alguns momentos do livro, às vezes eu me dirigia somente às mulheres, né? Falei, quem vai ler esse livro? Acho que vão ser as mulheres. Mas aí depois eu falei, não, pode ter homem, vamos fazer. Eu fiz uma coisa também, não fiz aquele todos, eu faço uma coisa que inclui todo mundo, mulheres, homens e pessoas que nem estão lá nem estão cá, né? Todo mundo está incluídas, todas. E ao mesmo tempo é um livro tão importante para os homens lerem, que muitos homens leiam esse livro. Não é? E também quem está aqui, né, pode dar notícia para outras pessoas de que essa live estará à disposição para as pessoas, né, assistirem 1, 2, 3 vezes, porque nessa conversa aqui também tem muitas camadas, né? Então, sim, vocês que estão aqui, né, levem. E nós esperamos o Portal das Histórias, a loja do Portal das Histórias espera o livro lá, né? Para poder também indicar onde as pessoas podem adquirir, né? De repente, até desde já, será que não dá para a gente colocar na o link. O link agora está aqui no chat, vai ficar no chat para todo mundo que assistir, né? Para quem veio hoje e para quem assistiu. A gente depois põe na descrição do vídeo também o link, né? Mas eu vou colocar, essa semana eu coloco lá na lojinha do portal. Também o Barba Azul com o link para compras, e também está no meu site, Faz e Conta, tá lá, né? O Portal das Histórias está aqui no fazconta.arte.br. Se alguém, onde é que está o link para compra? O que eu faço? Né? No fazconta.arte.br, logo que você entra, logo na primeira página já tem ali o link para você acessar e comprar o livro. Tá bom, minha gente? E depois também pode entrar em contato com a gente, né? Pode entrar em contato através do e-mail do portal, enfim, WhatsApp, quem tiver. Tem vários canais.
Obrigada, viu, Ana? Eu vou fazer as minhas palavras da minha mãe, né? Obrigada pela generosidade de compartilhar dessa pesquisa tão incrível, tão complexa, né? Eu gosto muito da palavra complexa, porque o complexo é justamente em camadas, e cada um chega na camada que dá conta também. Acho que isso que é importante, né? É uma história muito forte, as versões trazem também as suas, né? Então, e a gente vai até a camada que a gente dá conta e a gente pode voltar e aprofundar mais um pouquinho. Então, muito obrigada, minha amiga, por essa camada aqui. E é uma grande inspiração também para todas as mulheres que querem escrever, né, que querem colocar suas histórias, que querem dar corpo às suas histórias. Foi fantástico, Ana Lu. Obrigada mesmo. Obrigada, Ana Lu. Obrigada por a gente estar junto em todas as histórias. Obrigada, minha gente. Obrigada, boa noite. E até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.